Fala galera, hoje a gente vai conhecer aqui um pouco mais da história dessa figura polêmica, né? Mas com certeza um fenômeno do jiu-jitsu sem kimono, né? O Gordon Ryan, que é tricampeão do ADCC, que já não perde aí a 35 lutas, né? Desde 2018. E nas duas últimas lutas dele, ele falou como que ele ia finalizar o adversário dele, né? Antes da luta começar, né? No meio da luta ele conseguiu chegar na posição que ele tinha prometido, conseguiu finalizar o adversário dele, né? O que prova que ele tá aí um nível acima do resto da galera, né? Porque falar como que você vai pegar o teu adversário, né? Seria faixa azul, faixa roxa, até, né? Tudo bem, não é tão difícil, mas falar como que você vai pegar um faixa preta, né? Competidor de alto nível, realmente não é para qualquer um. E a gente vai conversar também sobre o professor dele, que é o John Danaher, né, que é um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento do jiu-jitsu sem kimono aqui nos Estados Unidos. O John Danaher vem fazendo um trabalho muito bonito aí, criando um time de campeões e inovando e desenvolvendo aí o jiu-jitsu sem kimono. Então vamos começar aí com o John Danaher e com o time dele para que a gente possa chegar ali depois no Gordon Ryan numa sequência aí que faça mais sentido, beleza? Então, o John Danaher é um sujeito extremamente inteligente, né? Ele é um intelectual que acabou se apaixonando pelo jiu-jitsu e dedicando a vida dele para a arte suave. Em 91, ele saiu da Nova Zelândia já com um mestrado em filosofia e se mudou para Nova York para continuar os estudos dele e entrar numa universidade para cursar o PhD, né? E até posteriormente ele acabou dando aulas naquela universidade. No período que ele ficou na universidade fazendo o curso de PhD, ele também trabalhou como segurança em algumas boates de Nova York e acabou conhecendo o jiu-jitsu através de um dos seguranças que trabalhava com ele, que acabou levando o Danaher para a academia do Renzo Gracie. O Danaher sempre se destacou por ser um aluno muito inteligente, que fazia várias perguntas, né, e acabava usando a experiência dele com a filosofia para achar soluções e respostas para os problemas que ele tinha dentro do tatame. Quando ele já era faixa roxa, 3 dos professores principais da academia do Renzo, o Matt Serra, o Ricardo Almeida Cachorrão e o Rodrigo Gracie, saíram do Renzo para abrir as próprias academias. Então apareceu aí a oportunidade para o Danaher começar a dar aulas de jiu-jitsu. Ele parou com o trabalho de segurança dele, largou a universidade e começou a se dedicar 100% para o jiu-jitsu. O Danaher nunca foi um atleta, nunca competiu em campeonatos. O negócio dele sempre foi dar aulas como professor e estudar o jiu-jitsu. Além de estudar também todas as outras formas de lutas agarradas, né, como o judô, o sambo, o wrestling e o catch wrestling. Rapidamente o Danaher começou a se consolidar como um dos maiores estudiosos e conhecedores de jiu-jitsu dos Estados Unidos, recebendo a faixa preta do Renzo em 2002. Ele começou a aparecer mais na mídia e ganhar notoriedade quando ele passou a ser o treinador de chão de 2 campeões do UFC, o George St. Pierre e o Chris Weidman. Durante essa fase de treinador de jiu-jitsu para MMA, o Danaher já vinha desenvolvendo muitas das ideias e filosofias de treinamento que acabaram servindo de base para o atual momento da carreira dele, que é de professor e treinador de atletas de alto nível no jiu-jitsu esportivo. Com o aumento da fama dele, muitos alunos talentosos começaram a frequentar as aulas dele, e ele acabou migrando do MMA para o jiu-jitsu esportivo de vez, criando um dos melhores times de jiu-jitsu sem kimono da atualidade, conhecido como Danaher Death Squad, ou traduzindo para o português, né, o Esquadrão da Morte do Danaher. O time do Danaher se destaca por ter atletas altamente técnicos e finalizadores. Por exemplo, mais de 80% das vitórias do Gordon Ryan e do Craig Jones vieram através das finalizações. Eles não lutam para ganhar nos pontos, eles lutam para pegar. E essa é uma das filosofias de treinamento do Danaher, que, querendo ou não, se diferencia, né, de vários outros professores e lutadores de jiu-jitsu, que na maioria das vezes se dão por satisfeitos com uma vitória que vem através de pontos ou vantagens. Eles não. Se eles ganham por pontos, eles acham que não lutaram bem e não tiveram uma boa performance. Esse é um dos motivos também pelo qual eles preferem competir em regras que não tenham pontos ou limite de tempo, aonde só vale a finalização. Porque essa é a essência do jiu-jitsu, de acordo com a filosofia de trabalho do Danaher. Ganhar por pontos não prova nada, não prova que você é melhor que o teu adversário. porque você nunca sabe o que poderia ter acontecido se a luta não tivesse acabado e tivesse mais tempo.
Então a única coisa que realmente vai provar que você é melhor que o teu adversário é se você conseguir finalizar ele, né? Não é à toa, né, que tem vários campeonatos aqui nos Estados Unidos com tudo que é tipo de regra diferente. Eles estão tentando achar uma maneira de deixar o jiu-jitsu mais empolgante e dinâmico para quem está assistindo. Tentando levar o jiu-jitsu para novas audiências, porque hoje em dia só assiste campeonato de jiu-jitsu quem é praticante da arte. Quem não é praticante não entende nada do que está acontecendo numa luta de jiu-jitsu. E não tem paciência para assistir dois caras de kimono amarrando a luta inteira, dando 5 voltas na lapela para tentar explodir no último minuto e ganhar por uma vantagem. Nem quem luta jiu-jitsu tem paciência para assistir uma luta amarrada assim, principalmente se for nas regras da federação. Então já tem vários campeonatos de jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos que conseguiram um contrato com o UFC e passam no canal online deles, chamado de UFC Fight Pass. Campeonatos, na maioria das vezes, sem kimono e com regras que são diferentes da federação, que priorizam as finalizações ao invés dos pontos, para que assim os fãs do UFC e aqueles que não treinam jiu-jitsu consigam assistir esses campeonatos sem se entediar, sem querer desligar a televisão no meio da luta porque não aguentam mais. Outra característica da metodologia de ensino do John Danaher é que ele foca muito nos fundamentos e nos princípios do jiu-jitsu. Não que ele seja a única pessoa do mundo que faça isso, mas ele é um dos poucos que fazem. Porque para você ensinar os fundamentos e princípios, você tem que ter um conhecimento muito aprofundado do jiu-jitsu. A maioria dos professores de jiu-jitsu só ensina a técnica, o passo a passo de como fazer, mas raramente explicam o porquê você está fazendo a técnica daquela determinada maneira. Cada passo de uma técnica tem um porquê, cada movimento do corpo tem um motivo. E se você não entende o porquê, você não está aprendendo jiu-jitsu. Você está apenas decorando os passos de uma técnica. Se você esquece um passo, a técnica inteira já não funciona mais. É difícil de improvisar se você não sabe o que você está fazendo. Quando você ensina os fundamentos, você ensina o teu aluno a pensar por conta própria, a achar as próprias soluções para os problemas que ele está encontrando dentro do tatame. E muitas vezes ele não precisa aprender uma técnica nova para lidar com um problema novo. Ele pode usar o mesmo fundamento que ele já aprendeu para várias outras técnicas, porque os fundamentos e princípios não mudam, eles são sempre os mesmos, não importa a técnica que você esteja fazendo. Então fica muito mais fácil para o aluno improvisar quando aparece uma situação que ele nunca viu antes ou não conhece. É claro, se você já é um faixa marrom ou faixa preta, você consegue improvisar usando a experiência ou o instinto que você desenvolveu, através de vários anos de treinamento. Mas ainda assim não significa que você tenha um conhecimento aprofundado dos fundamentos. A melhor maneira de verificar isso é quando alguém te pergunta, por que você faz a técnica desse jeito? Ou por que tem que ser assim, professor? Se você responde, faz assim porque é melhor, ou faz assim porque é mais difícil de defender, ou a clássica, faz assim porque tem mais alavanca. Se você não souber explicar, é porque realmente você não tem um entendimento dos fundamentos do jiu-jitsu. A técnica pode até funcionar contra os melhores do mundo e ser super eficiente, mas você não sabe explicar o porquê que você faz daquela maneira. Agora, se você ensina os princípios e os fundamentos desde o começo para os iniciantes e faixas brancas, quando eles chegam na marrom e na preta, eles vão ter não só a experiência e os instintos corretos que foram desenvolvidos através dos vários anos de treinamento, mas também vão ter um entendimento aprofundado de como que o jiu-jitsu funciona. Então o potencial de crescimento é muito maior comparado com quem só aprende as técnicas. Sem falar que se você tem um conhecimento profundo dos fundamentos, você pode se tornar também um ótimo professor quando você parar de competir. Todos os alunos do Danaher, por exemplo, são ótimos professores. Outra característica da filosofia de treinamento do Danaher é que ele enfatiza muito o treino específico. Ele não bota os alunos dele só para rolar. Na maioria das vezes, o rola já começa numa posição específica, com o cara montado, ou nas costas, ou já segurando nas pernas para dar um double leg. Então isso dá uma chance para o atleta desenvolver outras áreas do jogo dele, expandindo o jogo e ficando bom em todas as posições. Também acaba um pouco com o orgulho e o ego daquele lutador que nunca quer bater, principalmente se tiver que bater para o aluno menos graduado. O Gary Tonon, por exemplo, fala que num treino de 5 rounds ele normalmente bate umas 15 vezes.
O Gordon Ryan também já falou que em todo treino ele bate. Por quê? Porque os caras se colocam em posições muito ruins. Mas o que realmente trouxe fama para o Danaher e para o time dele dentro do jiu-jitsu esportivo foi o sistema de chave de pernas, ou leg locks, em inglês, que eles desenvolveram. Num belo dia, o Dean Lister, que já foi 2 vezes campeão do ADCC, inclusive ganhando o primeiro título dele no Brasil em 2003, finalizando o Saulo Ribeiro com uma chave de joelho, e na final ele finalizou o Cacareco com uma chave de calcanhar da 50-50, Um dia o Dean Lister chegou na academia do Renzo e começou a pegar todo mundo com chave de perna. O Dean Lister naquela época ainda não tinha ganho os ADCCs, mas ele era muito bom, claro, e tinha aprendido bastante a respeito dos leg locks com os caras do Sambo. Aí depois da aula, o Danaher chegou no Dean Lister para conversar e saber o que ele estava fazendo, para pegar todo mundo com as chaves de perna, E como elas eram realmente super eficientes, Foi aí que o Dean Lister soltou a frase célebre dele: "Por que você vai ignorar 50% do corpo humano?" A partir daí, o Danaher começou a se dedicar a estudar os leg locks e reconheceu que existia uma fragilidade dentro do atual jiu-jitsu de competição. Por causa das regras da federação, ninguém dava mais valor aos leg locks e principalmente a chave de calcanhar, que tinha sido banida das regras. Então ele começou a desenvolver um sistema baseado também em outras artes marciais como o Sambo, onde ele conseguiu unir todas as chaves de perna e posições de uma maneira progressiva e que fazia sentido. Porque até então, as chaves de perna estavam muito isoladas e realmente não conectavam muito bem com as outras posições do jiu-jitsu. Hoje em dia isso mudou. Você consegue fazer transições de chave de perna para chave de perna sem perder o controle da posição. Você consegue atacar as pernas e conectar com uma passagem de guarda, ou ida para as costas. Então as chaves de perna hoje em dia elas conectam muito bem com todas as outras posições do jiu-jitsu. E isso se deve muito ao trabalho do Danaher e dos alunos dele. Inclusive eu fiz um vídeo aí, explicando as 5 posições mais importantes para você atacar os leg locks, Dá uma olhada lá porque é muito importante se você quiser saber como que as coisas funcionam, Eu vou colocar um link aqui embaixo. Então, para provar que eles tinham um sistema de leg locks que era superior ao que existia na época, eles começaram a entrar em campeonatos e a finalizar todo mundo, muitas vezes em questão de segundos. Começaram nos campeonatos pequenos, locais, e depois foram crescendo, indo para os campeonatos maiores. Até que começaram a desafiar os maiores especialistas em chave de perna da atualidade, para realmente comprovar que eles estavam num nível acima, com relação às chaves de perna. Então, o primeiro desafio que eles fizeram foi contra o Riley Bodycomb, que é um cara que vem do Sambo e era considerado um dos maiores leg lockers aqui dos Estados Unidos. Ele acabou sendo finalizado em menos de 2 minutos pelo Eddie Cummings, aluno do Danaher. Depois eles desafiaram o Masakazu Imanari, que era considerado um dos melhores leg lockers do Japão, que também acabou sendo finalizado, mas dessa vez pelo Gary Tonon. E depois, em 2016, o Gary Tonon lutou com o Toquinho, que é considerado um dos melhores leg lockers do Brasil. A luta acabou empatada de acordo com as regras, não tinha pontos, só valia finalização. Mas o Gary Tonon foi o que chegou mais perto da finalização ali, mesmo sendo muito menor do que o Toquinho. Depois disso, realmente eles se consolidaram como um dos melhores times de jiu-jitsu sem kimono do mundo. E hoje em dia eles são muito mais do que apenas especialistas em chaves de perna, Eles são bons em todas as áreas do jiu-jitsu. O Danaher gosta muito de ensinar através de sistemas. Então ele tem sistemas para quase todas as posições do jiu-jitsu. Sistema de ataque das costas, sistema de passagem de guarda, sistema de montada, como sair de um sistema e conectar com o outro. Então isso facilita muito o aprendizado do aluno, que recebe a informação já toda organizada e mastigada, ao invés de deixar o aluno descobrir por conta própria e tentar criar um jogo por conta própria, o que a gente sabe que demora muitos anos para acontecer. Se você for olhar bem, você vai ver que os alunos do Danaher têm tudo um jogo mais ou menos parecido, baseado nos sistemas dele. E aí cada aluno explora aquele sistema que ele acha mais favorável para si mesmo, No começo desse ano, eles resolveram sair de Nova York e agora o time todo está treinando e morando em Porto Rico, com a intenção de focar exclusivamente no jiu-jitsu e formar um time ainda mais forte.
Vamos ver aí, né, o que vai acontecer nos próximos anos com o time do Danaher. No último ADCC eles foram muito bem, ganhando uma medalha de bronze com o Gary Tonon, 2 de prata com o Craig Jones e o Nick Rodrigues, e 2 de ouro com o Gordon Ryan, né, que ganhou peso e absoluto. Agora vamos falar aqui um pouco da história e da ascensão do Gordon Ryan, né, que é sem dúvida o melhor do time deles e é considerado por muitos aí o melhor lutador sem kimono da atualidade. Inclusive já tem uma galera aí falando, principalmente a mídia americana, né, que o Gordon Ryan é o melhor de todos os tempos no sem kimono. Na minha opinião ainda está muito cedo, né, para falar que o Gordon Ryan é o melhor de todos os tempos, né. Ele com certeza é um dos melhores da atualidade, ele tem o potencial de se tornar o melhor de todos os tempos, mas na minha opinião o melhor de todos os tempos é o André Galvão, né, que tem 6 medalhas de ouro do ADCC, né. O ADCC é o maior campeonato sem kimono do mundo, então é ali que se decide quem é o melhor, né. O Gordon ainda teria que ganhar mais 3 medalhas de ouro para chegar ali no André Galvão, né, mas o problema é que o André Galvão agora está se aposentando, né? O Gordon Ryan ainda é novo e ele está num ritmo muito forte. Se ele continuar do jeito que ele está fazendo, com certeza, né? Ele pode chegar ali e passar o André Galvão ainda, né? Ele tem todo o potencial, com certeza. Então vamos lá, o Gordon começou a treinar com 15 anos de idade em algumas academias afiliadas do Renzo Gracie, tendo aulas principalmente com o Tom DeBlas e o faixa preta dele, o Gary Tonon. Quando o Gordon já era faixa roxa, o Gary Tonon começou a levar ele para fazer as aulas do Danaher. Nessa época, o time do Danaher já estava fazendo um estrago nas competições a nível nacional, e foi aí que o Gordon também começou a despontar no circuito competitivo. Um dos maiores títulos que ele conquistou nessa época foi o de campeão mundial sem kimono da IBJJF em 2015, na faixa marrom. E no começo do ano seguinte, 2016, ele acabou recebendo a faixa preta do Gary Tonon junto com o John Danaher. Mas o Gordon Ryan realmente começou a chamar a atenção e a aparecer mais na mídia aqui nos Estados Unidos depois que ele ganhou um campeonato chamado de Ed Bravo Invitational, ou EBI, né, organizado pelo Ed Bravo. Para quem não se lembra, o Ed Bravo é aquele cara que finalizou o Royler Gracie no ADCC de 2003, no Brasil. Esse campeonato não existe mais aqui nos Estados Unidos, mas na época ele se tornou um dos maiores campeonatos sem kimono daqui. E um dos primeiros a pagarem uma boa premiação em dinheiro para o campeão. Ele passava no canal do UFC Fight Pass, como eu tinha falado antes. O time do Danaher dominava nesse campeonato. Eram lutas de 10 minutos sem pontos, e se nenhum dos atletas conseguisse finalizar o outro, daí eles iam para uma prorrogação, onde eles podiam escolher de começar já direto nas costas do adversário ou começar com um armlock encaixado. Na 6ª edição desse evento, o Gordon entrou para substituir o Eddie Cummings, que tinha se machucado uns dias antes. O Gordon acabou finalizando as 4 lutas. Na semifinal, ele finalizou Yuri Simões, que já era campeão do ADCC na época. Ele pegou o Yuri num mata-leão na prorrogação. E na final ele fez a mesma coisa com o Rustam Chisev, que é um medalhista de bronze do ADCC e um wrestler muito duro. A partir daí o Gordon começou a cair na graça do público americano, e ainda no mesmo ano, em 2016, ele fez uma luta casada contra o Keenan Cornelius, que na época era considerado o melhor americano no jiu-jitsu. Eles lutaram por mais de 1 hora e o Gordon acabou finalizando o Keenan com uma chave de calcanhar invertida. E acabou ali, né, assumindo o posto de número 1 entre os americanos. Ainda no final daquele mesmo ano, em 2016, o Gordon viria a enfrentar o maior rival dele, o Felipe Preguiça, né, que é o único atleta até hoje que tem 2 vitórias contra o Gordon. Na primeira luta, o Preguiça finalizou o Gordon com um mata-leão em uma luta casada sem pontos. E depois, no ano seguinte, em 2017, eles fizeram a final do absoluto da ADCC, onde o Preguiça pegou as costas do Gordon praticamente da mesma maneira que ele tinha feito na primeira luta. Só que dessa vez acabou ganhando nos pontos e ficando nas costas até a luta acabar. Depois disso, o Gordon ainda viria a ter mais uma derrota na carreira, dessa vez para o Vini Magalhães nos pontos em 2018, e a partir daí ele não perdeu mais, ganhando peso e absoluto do ADCC de 2019, e também peso e absoluto no Mundial sem kimono e no Pan-Americano sem kimono da IBJJF. Mas o que mais chama a atenção no Gordon Ryan nem são esses títulos importantes que ele vem ganhando,
mas sim a maneira como ele vem derrotando os adversários. Como eu falei no começo do vídeo, mais de 80% das vitórias do Gordon vem através da finalização. Ele vem finalizando campeões mundiais e campeões do ADCC como se fosse a coisa mais normal do mundo. O que volta de novo para aquilo que eu tinha falado antes a respeito da filosofia de treinamento do Danaher. Ninguém do time dele joga para ganhar nos pontos, eles jogam para pegar. Então fica aí a pergunta, né? Será que o Gordon realmente vai se tornar o melhor de todos os tempos no Senkimono? Será que o Preguiça é o único cara aí, né, que consegue fazer uma frente com essa fera braba? Ou tá na hora dos brasileiros começarem a levar o Senkimono mais a sério e ter a humildade, né, de estudar o jogo dos gringos? Então ficam aí essas questões, né, para você responder e colocar nos comentários aí embaixo, né? Dá uma força aí, galera. Até a próxima!